tivéssemos duas empresas, uma do lado da outra, na mesma avenida, na mesma calçada, as duas trabalhando com o mesmo tipo de equipamento, produzindo o mesmo tipo de produto, ainda assim, uma das duas se destacaria. Isso porque o que faz a diferença não são as máquinas, não são as coisas, mas o que faz a grande diferença dentro de uma organização são as pessoas. Seja bem-vindo a mais um Resumindo o Estudo. Hoje nós temos a presença aqui do professor Marcelo Pinotti Meaulo. Ele é graduado em administração, graduado também em economia, pós-graduado em logística e em recursos humanos e mestre em educação. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao nosso estúdio e ele vai dissertar para nós hoje na nossa agenda número 9, falar um pouquinho de recursos humanos. Seja bem-vindo, professor. Olá a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é bom colaborar sempre. Perfeito. Professor, então vamos direto ao assunto, direto ao ponto. Quais são os principais processos da gerência de recursos humanos no âmbito de um projeto? Gerenciamento de projetos na atualidade, ele tem como uma grande diferença as pessoas que estão envolvidas nesse gerenciamento, nessas equipes. Hoje isso faz muita diferença. As competências que a pessoa leva para a equipe, para o projeto, são fatores que podem levar tranquilamente ao sucesso desse projeto. Para que você tenha um gerenciamento tranquilo, sem grandes sobressaltos, você precisa dividir em algumas etapas os processos de recursos humanos que a gente chama. O primeiro dos processos seria um planejamento. Você vai identificar o projeto, qual a característica dele, e vai começar em cima disso a traçar as necessidades de recursos humanos que você precisa, quais as competências que os elementos da equipe precisam ter para estar envolvidos, para estar integrando e acompanhando esse projeto. Nós começamos a fazer esse processo ainda sem, vamos dizer assim, olhar currículo, sem ver pessoas. Nós vamos fazer uma identificação das necessidades. Depois disso é que eu vou começar a buscar os profissionais, mas já com um perfil daquela vaga traçado, com um perfil das necessidades voltadas ao projeto pronto. Um segundo momento ainda na etapa de planejamento, você vai preparar os relacionamentos que as equipes vão ter entre si e com a empresa. Normalmente um projeto estará vinculado a uma empresa. As empresas têm suas estruturas organizacionais. Cada uma delas tem um modelo que melhor lhe serve. Projetos também a têm. Eles vão ter uma estrutura própria. De novo, um projeto, por ser único e exclusivo, ele também terá uma equipe, ele terá uma estrutura própria, que não muitas vezes é bem diferente da estrutura da própria organização. E dentro dessa estrutura você traça quem comanda o que, quem trabalha com o que, qual a área que cada um vai traçar. Perfeito. Estabelece a hierarquia, por assim dizer. Estabelece uma hierarquia de quem conversa com quem. Normalmente se tem por hábito que o gerente do projeto, que é uma figura bastante importante, é quem faz todo o contato com a organização, evitando problemas de comunicação entre os membros da equipe e o projeto. Num segundo momento, você vai começar a preparar a montagem da equipe. E sim, eu já sei qual é o perfil que eu preciso, eu vou começar a buscar os elementos que têm esse tipo de perfil. Uma situação bastante importante. A equipe tem que ser composta por elementos de extrema capacidade, de extremo conhecimento. Uma equipe é tão forte em conjunto quanto o seu elemento às vezes mais fraco. A capacidade de um sendo muito abaixo da capacidade dos outros limita isso. Então não é incomum se dizer que uma equipe de projeto é formada pelos melhores. Sempre pelos melhores. Isso vai ajudar a fazer a diferença. Você vai buscar essa equipe. A parte técnica dela será voltada à parte técnica que o projeto precisa. De repente, um projeto ligado à área de engenharia, você vai precisar de profissionais mais ligados à área de engenharia. Vou trabalhar num projeto da área de recursos humanos, eu vou buscar profissionais que tenham mais essa capacidade, que tenham mais esse tipo de conhecimento. Sua equipe está pronta, sua equipe está formada, começa o trabalho.
Nós sabemos que nem sempre vamos conseguir buscar os elementos totalmente preparados para isso. Então, com esse tipo de expectativa, você pode já deixar preparado um plano de desenvolvimento. Você identifica eventuais necessidades, eventuais lacunas de conhecimento que a pessoa venha a ter e já se prepara para preencher essa lacuna com treinamentos, com desenvolvimentos, com um grupo trabalhando em conjunto. Isso sempre vai fazer uma grande diferença. Perfeito. Quer dizer, então, primeiro monta, estabelece o perfil, estabelece a estrutura organizacional, monta a equipe, identifica as possíveis lacunas de conhecimento, promove um treinamento, uma preparação dessa equipe para, enfim, começar o trabalho, por assim dizer. E quanto ao perfil do gerente de projetos? O gerente de um projeto, ele é o centro de um projeto. Só que ele não é uma pessoa, não pode ser uma pessoa centralizadora. Ele é o centro onde todas as informações vão chegar a ele e ele vai imediatamente repassar a todos. Ele mantém a sua equipe extremamente informada. Tudo que está acontecendo é uma obrigação dele estar atento a isso. Um gerente de projeto passa muito mais tempo comunicando, informando, passando as informações, trocando informações com os membros da sua equipe da organização para quem ele está trabalhando, do que efetivamente com trabalhos mais burocráticos, podemos chamar assim. A missão dele é controlar, coordenar as equipes. E ele tem algumas coisas assim, tem que ter algumas coisas bastante fortes, por exemplo, questões de liderança. Ele é um líder. E eu já disse que uma equipe é uma equipe de pessoas com muita competência. As equipes com muita competência são bastante difíceis de serem lideradas. Então ele é um líder bastante influente. Digamos que ele tem uma liderança até por exemplo. Ele tem que ter uma habilidade muito grande em delegar as atividades. Em certos momentos, ele, por muitas vezes não ser especialista naquele assunto que está sendo tratado, ele irá delegar ao especialista daquele assunto a condução da equipe, às vezes. Então, estamos traçando alguma coisa da área de finanças, que eu entrego para o especialista de finanças a condução naquele momento. Num outro momento vai para o especialista em RH e ele sempre estará no centro da coordenação. Essa é uma característica bastante forte dele. Ele delega as atividades, ele compartilha as responsabilidades para aumentar a capacidade e não para, vamos dizer assim, agir, se livrar do problema. Pelo contrário, ele ainda é o responsável por tudo. Motivar, ele é um motivador nato, ele tem que ser um motivador nato, ele tem que manter o astral da equipe muito alto, muito bem capacitado e ficar fiscalizando essas questões, fiscalizando no sentido de observar as questões de treinamento. Durante a formação, ele vai passar, e o material que está colocado à disposição dos alunos é bem interessante naquelas 5 etapas da formação de uma equipe. As equipes passam por isso. Algumas áreas de projeto, quando já bem organizadas, elas transferem as suas equipes por inteiro, de um lado para o outro. E assim você não tem que romper esses 5 passos, eles já passaram por isso, eles já se conhecem. Vão se adaptar para aquele projeto, mas não vão passar por isso novamente. Mas é uma obrigação do gerente estar atento à condução durante esses momentos de adaptação do grupo. Por fim, quando o projeto já está em andamento, ele vai começar a avaliar o desempenho, tanto da sua equipe de gestores, suas equipes de projeto, quanto dos seus colaboradores mais distantes. Isso faz parte da atribuição dele também. Com relação à equipe, professor, qual seria assim o perfil dos componentes da equipe? Tem uma figura que eu gosto bastante de falar da equipe, que é aquela questão dos barquinhos a remo. Sim. Aquelas competições de remo. O nome é até estranho, esquife. Uhum. Mas eles estão lá, às vezes 8, 10 remadores, numa sincronia absoluta. Porque se um único membro daquela equipe, daquele time, errar a remada e a velocidade, os remos vão colidir e aqueles barcos normalmente passam a muito pouca distância da água e aquele barco vai virar.
Uma equipe de projeto é exatamente a mesma coisa. Todos têm que estar numa mesma velocidade, com uma mesma capacidade, para que o barco não vire. Por isso que eu falei anteriormente. A capacidade de uma equipe é limitada por aquele que tem, vamos dizer, a menor capacidade, no caso de um barco, a remo, a menor capacidade física. A velocidade quem vai determinar é ele. Não adianta os outros remarem mais e ele vai acabar afundando o barco. A equipe de projetos é exatamente a mesma coisa. Todos têm que estar com uma capacidade, uma sincronia muito grande para que não afunde o barco. O que é importante então na formação de equipe? A experiência anterior que o profissional possa vir a ter apresentado em outros projetos ou em sua situação habitual da empresa do dia a dia. Como é que ele foi nesses processos? Algumas vezes as pessoas apresentam uma boa capacidade em uma determinada área, mas se aproveitam de projetos às vezes de menor porte para conhecerem outras áreas. Então também não é incomum em projetos menores, né, com uma facilidade melhor de supervisão, em que eu troque profissionais de lugar. Você é o responsável pelos recursos humanos, nesse aqui você vai ser projetos. Você troca eles e um ajuda o outro na questão da supervisão. Então, tire dúvidas, ajuda a elucidar problemas, a ajudar bastante. Você precisa, para formar uma equipe, entender as características das pessoas. Nem sempre o grande, vamos dizer assim, aquele que fala bastante é um bom comunicador, ele pode falar, não resolver o problema. Você vai ter as características de trabalho, de estar presente, de contribuir, de gerenciar. Reuniões de equipes de projetos são bastante interessantes quando está sendo discutido um problema de uma determinada área e um outro de uma área completamente diferente faz alguma pergunta, às vezes óbvia para o profissional daquela área. Eu já vi acontecer, ele fala, viu, mas isso aí, peraí, não tinha pensado sobre esse ângulo. Então esse tipo de contribuição da equipe também é bastante interessante. Normalmente as reuniões acontecem com todos os membros envolvidos e todos os assuntos são tratados normalmente à mesa. Não é um trabalho, a gestão de gerenciar um projeto, trabalhar numa equipe de projeto, não é daquele trabalhinho simples e que você vai ter horários muito regulares. Você tem também uma questão de disponibilidade, tanto de horário quanto de estar disponível ao projeto em várias ocasiões. É por conta da maturidade da equipe, né? Se a equipe é bem madura, sabe exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, talvez algumas imposições sejam desnecessárias, né? É automático, o acompanhamento e a ajuda é espontânea, de pôr a mão no ombro e falar, o que você está precisando que eu te ajude? Eu estou tranquilo na minha área, você precisa de alguma coisa? Esse tipo de maturidade faz parte lá do nosso exemplo do remador. E quando falta um pouco da maturidade, um pouco da experiência, no caso do elemento mais fraco da equipe, né, aquele que tem menos experiência, por assim dizer, para ele é uma tremenda oportunidade de aprender algo mais, né? Quando a equipe é um segundo momento bastante importante da equipe, é a questão da aceitação. Os membros da equipe se aceitando, ao perceber um elemento que precisa assim, de uma mão no ombro para auxiliar, eles o fazem. Isso é bem natural, é bem normal. Uma equipe tem que estar completamente comprometida com o resultado final do trabalho. Isso não é obrigação só do gerente, é uma obrigação de todos. Enfim, chegamos aqui ao fim da agenda. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela contribuição. E você que está nos assistindo, lembre-se que essa videoaula ela não esgota o conteúdo, né? Lembre-se de fazer a leitura do material, de realizar todas as atividades propostas, ok? É um prazer. O senhor tem mais alguma fala, professor? Não, estou tranquilo. Obrigado, bom proveito a todos. Bons estudos e até a próxima, gente.